Oi, gente, boa tarde. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, cabelos hoje arrumados num penteado Black Power. Tô usando brincos de capim dourado, maquiagem, colar, uso uma camiseta preta e uma blusa em tons de bege. Muito bom estar com vocês. Espero não ser chato, porque é um assunto um pouco sério. A gente fala da regulamentação da nossa profissão, então entendo que são todos, estudantes de psicologia. Bem, fazer parte de uma profissão que é regulamentada, e aí a gente já parte de um princípio que existem muitas profissões no nosso país, nem todas elas passaram por uma regulamentação. E o que significa passar por uma regulamentação? É compor uma profissão que ela foi criada, regulamentada por meio de uma lei que passa pelo Congresso Nacional. Então, ela foi aprovada no Senado pelos senadores, na Câmara dos Deputados pelos deputados federais e teve sanção da presidência lá em 62. Então, nós temos uma profissão que tem 60 anos. É bacana a gente observar que essa profissão ela nasce com um compromisso, um propósito ligado àquele contexto histórico, né? Ela se regulamenta dentro de um contexto histórico que a gente estava vivendo um período da ditadura no Brasil. 60 anos depois, a psicologia que nasceu da forma como nasceu já não é mais a mesma, e isso nos orgulha muito. A nossa profissão ela tem uma característica muito bacana, que é acompanhar o contexto da sociedade. Eu vi que no outro auditório estava falando sobre atendimento às pessoas autistas com o uso de jogos. Isso é a gente fazer o serviço da psicologia, prestar a psicologia de acordo com a realidade, com a demanda. Quando vocês se formarem, vocês vão fazer um juramento e faz parte desse juramento dizer que vocês vão colocar a sua profissão e a ciência dessa profissão em serviço às demandas da sociedade. Então, isso é muito importante. A transformação desses 60 anos diz sobre quem nós somos e diz sobre a importância de nos transformar, de fazer uma autocrítica. Tem uma outra coisa bacana também na profissão que a gente escolhe, que ao mesmo tempo que ela acompanha o movimento histórico-social, ela tem uma vida acíclica, mais ou menos assim. Se a sociedade está bem, a psicologia cresce, a sociedade está se desenvolvendo, a psicologia vai crescendo, vai se desenvolvendo junto. Se a sociedade passa uma crise, o que acontece com a psicologia? Ela continua crescendo também. Porque nós somos os profissionais que somos convocados a dar resposta quando as pessoas não têm resposta. Foi isso que aconteceu na pandemia. O quanto que a gente já tinha regulamentação, Thalita vai falar um pouco disso, a regulamentação sobre atendimento online. 2 anos antes da pandemia chegar, a gente tinha conseguido regulamentar a psicoterapia online, né? E quando chegou, nós passamos por um momento que a gente precisava dar resposta para a sociedade, a gente precisava atender de acordo com o contexto e com aquela demanda. Então, é bem interessante pensar essa questão acíclica. Eu trouxe um vídeo, é um vídeo público, está no YouTube, como vocês viram, é um vídeo de 5 minutos que tenta resumir 60 anos da nossa regulamentação. Aí, pedi para vocês. Eu espero não passar aquela vergonha de iniciar o vídeo e não ter áudio, mas é muito provável que aconteça. E aí a gente ajusta, tudo bem? Vamos lá? Ora, ora. Cadê o barulho dessa casa? Aê. Ciência e profissão em constante movimento, comprometida. Uma ciência e profissão em constante movimento, comprometida com os desafios e as transformações sociais do país. Embora regulamentada há apenas 60 anos, a psicologia é identificada desde tempos mais longínquos, quando começam a surgir instituições como escola, indústria e o próprio Estado, a psicologia encontra terreno fértil para se desenvolver.
Primeiro, em uma psicologia vinculada a processos educacionais, com foco no controle e na disciplina do corpo infantil. Logo depois, com os primeiros asilos e manicômios do país. Por volta dos anos 1950, no contexto da industrialização brasileira, a psicologia se torna instrumento especialmente utilizado para recrutar e treinar forças de trabalho para a então crescente indústria e as repartições públicas que surgem no país. É uma psicologia de vocação retificadora, voltada à produção de um sujeito socialmente adaptado, moralizado e afetivamente regrado. No país, o ritmo é de transformação de identidade nacional, e a psicologia está presente na construção dessas novas configurações. É uma profissão que já existe de fato, mas não de direito. É sob essa influência que nasce o projeto de lei que viria a regulamentar a profissão de psicólogo no Brasil. A legislação, aprovada em 1962, fixa normas para a atuação profissional e um currículo mínimo para a formação. Agora emancipada como ciência e profissão, a psicologia sofreu os impactos do golpe civil-militar, que em 1964 instalou um regime repressivo no Brasil. A violência do Estado, o silenciamento, as práticas de tortura e de desaparecimento forçado instauram o terror no país. Fora dos gabinetes da ditadura, a sociedade pede liberdades democráticas, direitos humanos e anistia. Psicólogas e psicólogos se engajam nessas lutas. E em 1971 é criado o Conselho Federal de Psicologia e o chamado Sistema Conselhos, um marco fundamental para a organização e a estruturação da profissão no Brasil. No país, começam as discussões em torno da redemocratização, da abertura política e de uma nova Constituição Federal. Surgem também movimentos de resistência a ações e leituras tecnicistas da psicologia, que começa a questionar seu papel social. O debate está nas universidades, nas associações científicas e nos conselhos profissionais. Toda essa ebulição acontece simultaneamente à criação do Sistema Único de Saúde e da Rede Substitutiva de Saúde Mental, com a luta pela extinção progressiva dos manicômios. É um período de amadurecimento da categoria, não só pelo seu crescente nível de organização, mas principalmente pela busca de novas formas de atuação profissional, um olhar especial para os historicamente marginalizados. A psicologia repensa seus fundamentos sob os aspectos científico e técnico, com um papel cada vez mais relevante nas políticas públicas. Um movimento que se fortalece ainda mais com a chegada da psicologia no Sistema Único de Assistência Social. O SUAS e o SUS passam a constituir um dos principais espaços de atuação de psicólogas e psicólogos, e temas importantes como a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica e a dignidade humana vão para o centro desse cuidado. A psicologia avança em novas áreas do conhecimento e de atuação, e se consolida como espaço de produção intelectual, científica, institucional e profissional. Novas especialidades ampliam o espaço de intervenção da profissão. É uma psicologia conectada às demandas e necessidades da população. A psicologia não está apenas nas clínicas, mas também nas escolas, na assistência social, na justiça, na segurança pública, no trânsito, no trabalho, nos esportes e em todos os locais nos quais o cuidado é um chamado, desde os desastres socioambientais até as graves crises sanitárias. Sua potência faz do Brasil o país com o maior número de psicólogas e psicólogos no mundo. É cada vez mais presente em espaços de diálogo, de participação política e de mobilização social, agente ativa das transformações sociais do país. É participativa em seu fazer social, porque muitas são as dívidas da história e do Estado brasileiro com a nossa gente. Uma ciência e profissão que olha para o passado e seus legados e que projeta e constrói um futuro de compromisso ético, social e político.
Bacaninha, né? Acho que dá pra gente entender. The E way we aí, express fazer. ourselves is more than just the Meu music we Deus. make. A humilhação é sempre grande. Peraí. Como é que a gente fecha? Sai desse. Minha apresentação é essa. Não sei colocar em tela cheia isso daqui. Sim? Bem, fazer parte de uma profissão regulamentada é. Acho que uma. Alguém quer comentar alguma coisa do vídeo? Alguma coisa que não estava esperando, que não sabia fazer parte da história de vocês? É a nossa história que está lá. Não? Que legal. Por exemplo, uma das coisas que nós fizemos e que foi mudando a psicologia no país foi quando os psicólogos e psicólogas sociais, elas saem da sala de aula e dos laboratórios e vão para as comunidades. E aí a gente começa a trabalhar com a transformação da sociedade a partir da percepção da pessoa enquanto sujeito, protagonista da sua própria história, transformando as suas realidades. Isso faz com que a assistência social no Brasil olhe para a gente e fala, caramba, os psicólogos fazem uma coisa muito legal. Eles fazem grupo, eles trabalham com as pessoas, eles trabalham com o desenvolvimento de uma consciência crítica. Vamos abrir vaga para essas pessoas trabalharem aqui. Hoje, o SUAS, o Sistema Único de Assistência, dentro das políticas públicas, é o segundo lugar que mais nos contrata. E não paga mal, paga bem. Em alguns territórios, a gente tem salários de 5, 7 mil reais para trabalhar em centros de atendimento da assistência social. Então, é bem interessante pensar. Teve um momento que a gente sai de dentro dos laboratórios, dos bancos acadêmicos, vai trabalhar na comunidade, a sociedade olha para isso e reconhece que nós somos profissionais que podemos fazer esse serviço. E hoje não se abre um centro de assistência social no Brasil sem a psicóloga ou psicólogo dentro da equipe mínima. O mínimo que se tem é uma assistente social, uma psicóloga e os trabalhadores administrativos. Isso é muito importante para a nossa história. Bem, e aí, então tá, agora você já sabe um monte de coisa, sabe que fazem parte de uma profissão regulamentada, nossa, que bacana, que legal. Mas aí vocês têm deveres. Têm direitos? Alguns. Talvez. Mas vocês têm deveres. E os deveres de vocês é trabalhar respeitando a ética profissional. E nós cumprimos função. Nós três aqui. Nós cumprimos funções e uma delas é fazer a orientação e a fiscalização do trabalho de vocês. Né, do trabalho das psicólogas. Então, é um pouco do que eu vou apresentar agora e depois Thalita vai entrar no detalhamento. O vídeo fala assim: muitas são as dívidas que temos com a sociedade brasileira. Nós temos dívidas com os indígenas, com os negros, com as pessoas com deficiência, com as crianças neuroatípicas, com as pessoas dentro de uma lógica neurodiversa. Isso é importante que a gente saiba para a gente orientar a nossa atuação. População LGBT, parece, se vocês olharem para as nossas redes sociais, parece que a gente fala muito e faz muito. Saibam que é pouco, porque a gente já fez um grande desserviço por essa população. Então, o que a gente faz, se a gente fizer todos os dias até o final do ano, ainda é pouco, porque a gente produziu ciência que sustentou preconceito contra as pessoas. Vamos lá. Bem, vai falar um pouco sobre a nossa legislação, tá tranquilo. Dia 27 é o nosso dia. O que diz lá na lei que regulamenta a nossa profissão, né?
que nós temos técnicas psicológicas que só nós podemos fazer. E ali tem alguns exemplos, né? Diagnóstico psicológico é uma função privativa da psicóloga, orientação psicopedagógica, orientação e seleção profissional, uma das áreas que a gente mais tem problema, uma das áreas que as psicólogas chegam e esquecem que são psicólogas. Elas falam, não, mas aqui eu só faço seleção. Ora, o fundamento da sua profissão tem a ver com isso, é uma função privativa, é bom que você valorize onde você está sendo psicóloga, porque é psicóloga, né? Ou então você pode escolher outra profissão e fazer administração. Essa daqui é um mapa que diz os nossos números. Lembra que falou assim, olha, foi crescendo e a gente é o país que mais tem psicólogas no mundo. E como é que a gente está? Se São Paulo fosse um país, ia ser o segundo, porque está quase todo mundo aqui. É bem difícil arrumar emprego. Bem, nós temos 24 conselhos regionais distribuídos no território brasileiro. E o que mais tem inscrições psicólogas ativas e inscritas é o estado de São Paulo, que corresponde a praticamente 1/3 de toda a nossa profissão. Então, a gente vai ter Vamos achar Tocantins aí. Cadê Tocantins? Socorro. 23. O estado de Tocantins tem 1.764 psicólogas. Eu aposto que em Santo André ou em São Caetano tem mais do que no estado inteiro de Tocantins. Em São Paulo, nós temos ali, ó, sexta região. Quando esses dados foram levantados, 121.483. Então, é muito diferente. Então, é muito diferente ser Thalita, presidente do Regional São Paulo, e ser o presidente do Regional de Tocantins, que tem 1.000 e poucas pessoas inscritas. É bem diferente pensar fiscalização, pensar orientação. E nas universidades, entendam que, por exemplo, a gente não consegue ir em todas as universidades. Estar aqui é muito único e muito inédito, porque a gente tem um número de instituições de formação na psicologia muito grande nesse território de São Paulo. Nós não conseguimos ir em todas. Aí a gente vai ter também uma detalhação, né? Divisão relacionada a gênero. Nós somos uma profissão feminina. Por isso que nós nos tratamos no feminino, nós somos 89% da profissão, é feita por mulheres. Então, é muito comum que vocês olhem para as nossas publicações, nós estamos lá falando a psicóloga, as psicólogas, porque em algum momento político nós olhamos para a gente e falamos assim, pera, a gente precisa desinvisibilizar as mulheres dentro dessa profissão e os homens podem lidar com isso tranquilamente. Então, é dessa forma que a gente fala politicamente. Recentemente fizemos um censo, que foi uma pesquisa com mais de 20.000 profissionais. E temos informações super relevantes desse censo, que está lá disponível no site do CFP. Conta para vocês qual é a carinha da nossa profissão. Nós temos muitos profissionais que trabalham em dois empregos. Tem muita gente que eu falei, olha, lá no SUS às vezes tem salário bons, mas nem sempre. Tem gente que está ganhando pouco também. E aí é interessante para a gente conhecer. Eu lembro que dentro desse censo, vai dizer sobre indígenas, a gente tem 0,3% na profissão. Então, são poucas psicólogas indígenas que estão conseguindo se formar por causa do acesso. O acesso ao ensino superior não é uma coisa simples, né? Por isso que temos que incentivar que todos os segmentos, população trans, população negra, população indígena, possam acessar e permanecer nesses lugares, porque historicamente a reserva de vaga do total das vagas é dada para as pessoas brancas. Bem. Chato. A função do sistema conselhos é contribuir para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. De que forma que a gente faz isso? Uma das formas mais legais que eu gosto, por exemplo, é por meio das nossas publicações. Nós temos um centro de pesquisa chamado CREPOP, um centro de referências de políticas públicas. Por que ele surgiu? Quando vocês dizem assim, olha, nunca vi nada disso que você está falando, eu fiz uma cara de surpresa porque, poxa, chateia, mas não é novidade. É muito comum estudar 5 anos, período integral,
chegar no mercado de trabalho e não saber fazer o que aquela psicóloga que trabalha com uma mulher em situação de violência faz, porque a formação não mostrou para gente. E aí a gente tem o CREPOP exatamente para fazer pesquisas, ciclos de pesquisas com os trabalhadores que estão fazendo esse profissional de ponta e depois juntar essas pesquisas com a pesquisa acadêmica e produzir para a gente referências. Então, apareceu lá no vídeo as referências, segurança pública e tal. O que aconteceu? A gente escutou os profissionais que estão lá na segurança pública, como que é o dia a dia deles, quais são as abordagens, a intervenção, como que eles trabalham, a partir de quais marcos legais eles fazem esse trabalho, e a gente produziu. Uma psicóloga recém-formada no início da sua carreira, se for trabalhar nesse lugar, ela pode recorrer às nossas referências, que ela vai ter todo um contorno ético, político, teórico e técnico sobre a atuação. É extremamente importante trabalhar com segmentos que os 5 anos de formação não conseguem. É uma formação generalista mesmo, né? A gente não vai conseguir ter um conhecimento aprofundado sobre a psicologia do esporte, por exemplo. Existe uma diferença entre os conselhos e o sindicato, e eu vou deixar para minha amiga. Esse também eu vou deixar para você, porque a apresentação dela é mais colorida, a minha é feia. Essa é a forma como nós estamos distribuídos no país. Né? Então, existem regionais em quase todos os estados. Alguns estados eles fazem uma divisão, eles dividem o mesmo regional, mas a gente está em 24, logo a gente consegue ali separar o Amazonas de Roraima, o Pará do Amapá, mas por enquanto a gente não conseguiu. Eu, enquanto conselheira federal, estou numa instância que é uma instância recursal. Então, se uma psicóloga for processada em São Paulo e ela não gostar, não concordar com o resultado do processo, ela pode recorrer ao Conselho Federal. E aí, lá no Conselho Federal, a gente faz um outro julgamento, reavalia se tem pertinência o que ela está recorrendo, se a gente vai manter a decisão que São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia tomou, ou se nós vamos ter uma outra decisão. Às vezes a gente piora a vida da pessoa, porque aí ela chega lá, é verdade, e aí a pena fica até pior. Mas nós temos essa função de orientar a nossa categoria, de ser um tribunal de recursos para os julgamentos, como eu falei para vocês. Nós estamos formados por 22 conselheiros, nos cargos de presidente, vice-presidente, tesoureiro e 7 regionais e 11 suplentes. Dados importantes. O presidente atual chama Pedro Paulo Bicalho, é um psicólogo do Rio de Janeiro, professor da UFRJ, é um homem gay e nós costumamos dizer que provavelmente é o primeiro presidente gay que nós temos declarado, porque os outros a gente não sabia, né? Mas não eram declarados. E eu, na vice-presidência, fui a primeira presidente negra de São Paulo. É um dado que me alegra, mas também me entristece, porque São Paulo tiveram 19 plenários, 16, eu fui no 17º, 16º. Então, teve 15 antes de mim, e para que eu pudesse ser a primeira. É 48 anos que demorou, foi quase nada, né? Acho que é isso, amiga. Um pouco, porque a gente vai funcionar muito melhor com perguntas e interações. Deixa eu falar isso aqui, isso é legal. Representações que chegam lá para a gente. Não sei, você trouxe um dado assim parecido? Em que área que nós estamos cometendo mais faltas éticas e somos processados, né? No nosso conselho, somos denunciados no nosso conselho. Então, áreas dos direitos humanos, na assistência social, porque a gente trabalha bastante lá, na saúde, saúde mental, situações de criança e adolescentes. Aí entra bastante vara da infância, vara de família. Vocês têm alguma disciplina que ensina sobre isso? Psicologia, interface com a justiça, psicologia jurídica? Está entrando agora.
É super importante aprender a elaborar bem os documentos, porque os documentos, depois que a gente carimba e assina, ele ganha uma vida e a gente não vai acompanhar para fazer a defesa. Então, ele precisa estar bem feito, bem protegido, para que as pessoas não usem os documentos de vocês com outros fins, com outros desejos, né? Porque aí depois acaba gerando o processo. E mesmo que nós não tenhamos errado no mérito, às vezes a gente escreve um documento em desacordo com a resolução do Conselho Federal. E isso já acaba criando uma materialidade para o segmento do processo contra a gente. Oi? Legal. A Cris, sensacional. Que legal, a Cris é ótima, gente, maravilhosa. Tive aula com ela. Do país, exatamente. A apresentação fica para vocês, então acho que a gente pode ouvir a Thali. Vamos ver se chegou. Ah, mas é que eu vou pular alguns, aí não fica te enchendo muito. Não fica o passo a passo. Bom, gente, boa tarde, todo mundo que tá aqui. Eu sou Thalita, sou uma mulher branca, cisgênero, tenho uma altura acima da média para as mulheres brasileiras, né? Tenho aí 1,76 m, meu cabelo é avermelhado, meus olhos são azuis, tô vestindo uma blusa verde clara, um colar de olho, né, de proteção, uma calça jeans, e tô com alguns acessórios, né, que dizem sobre a minha fé religiosa e que dizem sobre o meu estilo também de moda. É uma honra estar aqui com vocês, né, porque é muito bom falar para o futuro da psicologia. É muito bom. Parece que a gente tem uma prepotência de achar que a gente chegou num determinado nível da carreira, né? Que você fala, estudante, estudante, né? Mas a gente não pode esquecer que vocês são o futuro. E se a gente não olhar para vocês, e se a gente não formar vocês e não convencer vocês de que a gente precisa manter algumas coisas e avançar em outras, não adianta nada a gente estar aqui agora, né? É isso. A gente faz, vocês vêm e podem acabar com tudo. Né? Então, estar próximo do futuro da profissão é muito importante. Então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Uma honra também estar aqui com a Camila, minha colega de plenário. A gente está aí, né, num plenário que assumiu em setembro do ano passado, no CRP São Paulo. E é uma luta diária aí, nossa, né, que somos 30 conselheiros no estado todo, para dar conta da dimensão do que é São Paulo, que Ivani já deu aí uma base, né? A gente está aí no maior conselho regional do Brasil para dar conta de 142 mil psicólogos e psicólogas inscritas atualmente, né? Porque esses dados do CFP, eles têm aí, tem um delay, né? Do que a gente tem no nosso sistema e do sistema nacional, mas é para vocês entenderem que a cada dia cresce mais os nossos desafios. Falar do privilégio que é estar com a Ivani, né? Que, como ela já disse, foi a primeira presidenta do CRP São Paulo, a primeira pessoa a ocupar esse lugar da presidência, sendo uma mulher preta, 48 anos para que isso acontecesse, e eu tive o privilégio de fazer parte da mesma gestão que ela, né? E poder estar próxima nesse que também foi um desafio, né? Porque a gente sabe do quanto as violências estruturais também
não basta chegar, tem que sustentar e tem outros enfrentamentos que precisam ser feitos. Então, eu tenho esse privilégio e também de ver ela hoje no Conselho Federal como conselheira vice-presidenta e poder chamá-la também de minha amiga. Isso, para mim, é muito importante. Um encontro, então, que a gente está falando aqui de pessoas e um encontro de instituições muito fortes, né? A gente está representando aqui. Ivani representa o Conselho Federal, eu e Camila representando o Conselho Regional e vocês representando uma das maiores universidades do país, né? Em termos de tamanho, excelência, dimensão e localização. Então, isso também diz muito, não importa quantos estamos aqui, a gente representa grandes potências, né? E aí vamos falar um pouco do que é essa questão aí do Estado de São Paulo, do CRP São Paulo, que é o CRP 06, que dá conta aí de mais de 630 cursos de psicologia no estado todo, né? Esses são os nossos, a nossa quantidade de cursos, e aí, como a Ivani mostrou, né, o estado do Tocantins, com 1.700 inscritos, a gente tira isso aí, é como se cada curso de São Paulo tivesse 2 alunos, já daria um CRP do Tocantins. Então, a gente forma muita gente, a gente está com uma média de 12 mil inscritos por ano, né? Tem crescido muito. A psicologia é hoje a 9ª profissão em números de inscritos das profissões regulamentadas, né? Das 35 profissões regulamentadas, a psicologia está em 9º lugar, porém, é a que mais cresceu nos últimos 5 anos. Então, a gente sabe que o fenômeno social vai levando as pessoas para ocupar esses lugares, né? Os lugares profissionais, identificação profissional. E também não é só porque a saúde mental ficou em evidência, mas porque também as forças mais conservadoras, mais neoliberais também querem ocupar esses lugares que vão se destacando. A psicologia passou a ser uma ciência e uma profissão de defesa de direitos, de inclusão, e aí ela virou alvo de ataque e alvo de inclusão de pessoas que também querem mudar essa lógica da defesa. Então, a gente não pode esquecer disso. Muita gente procura a psicologia porque se identifica e se sente acolhido, mas muita gente procura a psicologia também para ocupar esse espaço e capturar as nossas defesas. Então, por isso que é importante falar com o futuro, né? É isso aí, futuro é a guerra que temos pela frente, a ideológica também. Então, vamos falar aqui, né? A partir do Conselho Regional de Psicologia, que é a profissão. Aqui vocês estão passando pelo processo de formação da ciência, né? A gente fala que psicologia é ciência e profissão. Primeiro a gente acessa a ciência, depois a gente se insere na profissão com um conteúdo básico e a gente passa a ser ciência e profissão, porque não é porque eu me formei que eu não vou me aprimorar mais profissionalmente e cientificamente. Então, nós somos o primeiro contato com a profissão, né, a realidade concreta do exercício profissional. E aí, acho que é importante destacar que eu vou falar um pouquinho da regulamentação, de algumas resoluções, mas existe uma resolução do Conselho Federal, porque é o Conselho Federal que regulamenta a psicologia no Brasil, né, e vou contar também para vocês como é que isso se dá. Não é lá o pessoal do federal que fala, a gente decidiu fazer uma resolução, né, nós, os 22 lá, e assim, agora a psicologia brasileira vai funcionar pela nossa vontade. Não, a psicologia é a profissão mais democrática das regulamentadas, porque ela tem processos de inclusão democráticos em que a categoria escolhe o que é melhor para a profissão. Tá? E aí o Conselho Federal e os Conselhos Regionais cumprem as deliberações da categoria. E aí o Conselho Federal tem uma resolução, que é a 03 de 2007, que ela fala no artigo 51 que o psicólogo é pessoalmente responsável pelas atividades profissionais que exercer. Tem um artigo lá. Aí você vai ficar desesperada, que você vai falar, se eu não sabia a história, imagina a responsabilidade que eu vou ter a hora que eu me formar. Porque o dia que você pegar o seu registro profissional, esse artigo aqui coloca tudo nas tuas costas. O que você fizer é responsabilidade sua. Né? Ele é pessoalmente responsável pelas atividades profissionais que exercer. Quem vai fiscalizar isso? Quem que vai... É a função, uma das funções do Conselho Regional.
né, esse papel de garantir que a conduta, porque aí não importa a linha que eu escolho para atender, a área que eu escolho para atuar, é a conduta que você vai ter independente do lugar que você estiver. Para nós não interessa o teu referencial teórico em termos de escolha, a gente não vai interferir nisso. Se ele for ciência psicológica, beleza. Mas a conduta que você tiver em qualquer lugar, em qualquer referencial, e isso nos interessa. Então, a gente começa aqui mostrando um pouco como é que funciona, né, o CRP São Paulo. Essa é uma apresentação, eu vou pular algumas coisas, porque ela é uma apresentação, né, o CRP Acolhe é um momento que, quando o psicólogo se forma e se inscreve, a gente faz esse momento de acolhimento para explicar algumas coisas. E quando a gente vai para as universidades, a gente leva isso também, porque é o que deveria estar sim na grade curricular, concordo com você, tinha que estar. Não estando, monta as ligas, se organizem, chama a gente. Nós também estamos disponíveis para isso. A gente não consegue chegar nos 630 universidades, mas se convidar também, a gente se organiza e vem. Tá? Então, isso é possível. Então, a Iva já falou, né, como é que começa a história da profissão, lá com a lei que regulamenta a profissão. Em 1971 é criado o Sistema Conselhos de Psicologia, então é o federal com os regionais. Nessa época aí, né, em 1974, são criados os 7 primeiros conselhos regionais. CRP 01, 02, 03, 04. Quando vocês forem se inscrever, se vocês ficarem aqui em São Paulo, eu vou lá me registrar no Conselho de São Paulo. Vocês vão receber um número 06 barra o número de inscrição de vocês, que é o sequencial. Hoje nós estamos em 190 mil e alguma coisa. Né? Então, vocês vão receber acima desse número 190 mil e alguma coisa, porque ele é sequencial, por ordem de chegada, o número. Mas ele vai ter o 06, porque ele vai dizer que vocês são do CRP São Paulo. Eu vou me formar aqui e vou para Minas. O CRP de vocês vai ter o 04. Então, em 74, foram criados os 7 primeiros conselhos regionais. Com o tempo, com o avanço aí do número de inscritos, foram tendo desmembramentos e hoje a gente está com 24, como a Ivani já falou. Então, em 27 de agosto de 74, a instalação do CRP São Paulo e a eleição do primeiro plenário. O primeiro plenário é o primeiro conjunto de conselheiras e conselheiros que foram fazer a gestão do conselho. O conselho ele é uma autarquia, ele é um órgão público, da administração pública. Quando a lei foi criada, não foi só para regulamentar a profissão, né? A lei 4.119 regulamentou a profissão, mas veio uma outra lei, 5766 de 71, que falou assim, psicólogos, vocês são responsáveis por se fiscalizarem. Vocês vão ter que se regulamentar, dizer o que é conduta profissional, porque a gente já falou que é prática exclusiva. O Estado falou, a prática exclusiva é aquela, só vocês podem fazer isso. Só que agora vocês precisam se fiscalizar. Aí ele cria o sistema conselhos, né? Ele cria o federal, que vai fazer as regulamentações nacionais, e o regional, que vai fiscalizar, que vai orientar, que vai fazer a disciplinarização quando indicar que cometeu uma infração ética, vai ser feito por vocês. Então, por isso que a gestão dos conselhos é feita por psicólogos. Tá? Então, somos nós. Qualquer psicóloga e psicóloga registrado no CRP, que não existe registro no CFP, é no CRP que faz a inscrição, ele tem condições de chegar na gestão dos conselhos. Porque são eleições que acontecem a cada 3 anos, né? E aí, é importante destacar que a gente não recebe nada para estar nesse lugar. Então, quem faz isso, faz por acreditar na profissão, realmente, porque não tem remuneração fazer gestão de conselho. Então, todas nós que estamos aqui, a gente trabalha em outros lugares, ganha dinheiro de outras formas, mas a gente também faz gestão pública, porque é uma autarquia pública. Então, teve lá o primeiro plenário, hoje a gente está no 17º. Eu e a Camila fazemos parte do 17º plenário, né? Já tem aí 17. Bom, nós vamos fazer 50 anos no ano que vem, né? De CRP São Paulo. Então, o que é importante saber? Como é que a psicologia funciona? Né? A psicologia só, então, eu faço a faculdade, vou lá, me inscrevo no conselho e pronto. A gente é
tá aí, tá tudo pronto, se eu precisar, eu converso com o conselho, se eu quiser fazer uma pós, eu volto para a formação. Não é assim que ela se conecta, né? Ela se conecta em sistema também. Então, o profissional da psicologia, primeiro, está vinculado às universidades, que é a porta de entrada, né, para ele ter a sua formação, e a formação profissional. E aí, a formação profissional, ela tem entidades que são da psicologia, que cuidam do conteúdo programático, das lutas necessárias para que tenha os avanços no conteúdo programático. Então, o conselho é responsável pela grade de vocês? Não, é o Ministério da Educação, porque é processo de formação. Então, é uma outra instância do governo. Mas a gente tem a APEP, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, que faz lutas e articulações importantes para que as diretrizes nacionais curriculares, junto com o Conselho Nacional de Educação, possam incidir na formação de vocês. Temos muito que evoluir? Temos. Só que quando eu entrei na faculdade em 1998, a orientação sexual, ela era tratada como patologia. Ela estava lá na disciplina de psicopatologia. Em 98, tinha um CID falando de orientação sexual. Em 99, quando o Conselho Federal publica a Resolução 01 de 99, que proíbe tratar como doença, a formação, embora a diretriz nacional curricular ainda prevesse que era uma doença, teve que mudar um pouco o discurso. Olha, então, vocês aprenderam que era doença, mas quando vocês forem trabalhar, vocês não vão poder lidar. Então, os professores tiveram ali que, vamos rediscutir isso, né, tal. E aí, somente em 2005, quer dizer, eu me formei em 2002. Em 2005, a Diretriz Nacional Curricular passa a não ter mais orientação sexual como patologia na sua grade curricular. Então, olha, né? O tempo é outro, porque não depende só de nós, depende de toda uma articulação com os conselhos de educação, com o Ministério de Educação, e a gente sabe que esses diálogos não são tão simples, né? Agora temos fé de que isso vai melhorar, que a gente vai conseguir avançar na proposta de uma diretriz curricular da psicologia mais adequada à nossa realidade enquanto profissão e à nossa realidade enquanto sociedade, que é o que você falou. A linha do tempo nossa é europeia, estadunidense, né? Só que a gente faz psicologia no Brasil, a gente não faz psicologia lá e nem no século XVIII. A gente faz uma psicologia atravessada por fenômenos da nossa sociedade, da forma como ela foi colonizada, né? De tudo que atravessa. É o país mais racista, que mais mata mulheres, que mais mata pessoas LGBTs. É nesse lugar que a gente faz psicologia, não é em outro lugar. Então, a gente consegue avançar nesse sentido. Acho que é importante. A luta que a ABEP trava hoje é uma luta de adequação do currículo nacional para a formação em psicologia, que vocês também não vão pegar, né? Mas que a gente tem que continuar lutando para que isso aconteça. Fora essa parte da formação, a gente tem o sindicato dos psicólogos, porque quando criaram a lei de regulamentação da profissão, falaram, olha, os conselhos regionais vão cuidar dos registros, da regulamentação, da fiscalização e da disciplina. Os sindicatos, foi criada uma outra lei para eles, para falar, vocês vão lutar pelas condições de trabalho desses profissionais. Então, a gente tem essa organização, né, essa entidade, que é uma entidade sindical, que luta pelos nossos direitos enquanto categoria profissional. O sindicato é aquele que vai incidir para que tenha leis do piso salarial dos psicólogos, que é uma luta nossa já há mais de 20 anos, das 30 horas, né, que é uma luta nossa e dos profissionais da saúde há muito tempo. O sindicato, além disso, ele se entende que tem alguma precarização do trabalho, ele vai lá, ele notifica a empresa que não está cumprindo, que não está dando dignidade, né, que os planos de saúde que começam a fazer arbitrariedades. Um exemplo disso na pandemia, quando tudo virou virtual e os psicólogos começaram a atender online, não só por escolha, mas por necessidade, os planos de saúde começaram a exigir que as sessões fossem gravadas
para provar que elas aconteciam para eles poderem pagar os psicólogos. E além deles infringir o código de ética, né, que era uma coisa que não tem para gravar, né, não pode gravar, eles estavam infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados e as condições de trabalho. O sindicato fez um trabalho muito forte, muito árduo com a ANS, Agência Nacional de Saúde, e caiu por terra essa coisa de gravar a sessão. Então, é uma entidade que luta mesmo pelas nossas condições de trabalho como profissional. Além disso, o sistema conselhos, já falei um pouco como é que é, né, a função dele, e as outras associações e outras entidades da psicologia. São associações aí diversas. Associação Brasileira de Psicologia Hospitalar, Associação Brasileira de Psicologia Clínica, né? Sociedade Brasileira de Psicologia da Educação, enfim, são essas associações que são tanto científicas como profissionais e que vão aí dando suporte para nós no campo profissional. Aí as atribuições do CRP especificamente, né, orientar, fiscalizar e zelar pela ética no exercício profissional. Se teve uma infração, vai lá, instaura um processo ético e, se necessário, aplica penalidades, né? Acho que eu não trouxe os dados como a Ivani trouxe, mas eu acho importante falar no geral, o que tem mais aparecido para nós enquanto processo ético, né? As principais incidências são psicólogos que produzem documentos escritos de forma equivocada, tendenciosa para os casos de vara de família, né? Então, pega lá divórcio, a advogada adora pegar nossos laudos e botar no processo e falar lá, a psicóloga falou do pai, não atendeu o pai, a psicóloga falou da mãe, induziu o juiz ao erro e cai e pega ainda a outra parte, vai lá, ainda entra com representação no conselho e quando a gente vai averiguar, tá inadequado, tem erro, então assim, realmente não tem como passar pano. E os outros casos também de grande incidência são a atuação de psicólogas e psicólogas em comunidades terapêuticas. É o que mais tem também de incidência ligada ao exercício profissional. Aí vocês vão falar, mas por quê? Alguém sabe responder por quê? Por quê? Por que para nós, pensando em exercício profissional, elas são tão polêmicas? É um ponto, porque a vinculação religiosa ela é proibida, né? A gente tem uma profissão aí que cumpre a Constituição, que é a laicidade, né, o direito à livre escolha religiosa. E aí, inclusive, a gente teve que fazer uma resolução sobre isso. Só ser laico pela Constituição não foi suficiente para a profissão entender. Nós tivemos que fazer uma resolução recente. Mas não é só esse o fator da religião. Exato, porque tem a ver com a luta antimanicomial, porque é uma das instituições que mais violam direitos humanos, e um psicólogo estando lá, ele está sendo conivente. Ele pode não bater uma porta na cara de ninguém, mas ele estando num lugar que tem essa missão, né, que tem essa função, ele já está sendo conivente, ele já infringiu os nossos acordos de conduta, enquanto categoria profissional. Então, Código de Ética, né, é a nossa Bíblia. Vamos a gente puxar aí o trocadilho com a religião, é a nossa Bíblia, a nossa Constituição, é o nosso principal guia. Se eu entender o Código de Ética e cumprir, eu não vou ter problema nenhum e eu vou, com certeza, ser um profissional de excelência, tá? Mas, principalmente, são lá 20 e tantos artigos. Eu preciso decorar todos? Não, eu preciso entender todos, mas eu preciso seguir à risca 7 princípios que estão dentro desse código de ética. 7. Entendi isso, entendi tudo. Estou na profissão certa, vamos continuar bem. Não entendi nenhum desses, peraí, preciso repensar se eu quero mesmo continuar nesse lugar. Porque os princípios fundamentais, eles são a principal diretriz de conduta de um profissional da psicologia, o nosso compromisso com a sociedade, de que a gente não vai corroborar com nenhum tipo de produção de sofrimento. O que produz sofrimento? Violência, discriminação,
preconceito, negligência, tudo isso produz sofrimento. Se produz sofrimento, não faz sentido para nós, né? Não faz o menor sentido estarmos em uma sociedade, à disposição da sociedade, se a gente está corroborando com isso. Então, os 7 princípios, eles vão ser esse norteador para nós. Eles vão falar no primeiro que a gente tem que estar de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, são lá os 30 artigos. Ah, eu não sabia, eu preciso saber? Precisa. Ah, não vai ter uma disciplina na faculdade que vai ensinar, mas eu também tenho que procurar, porque está lá no Código de Ética, eu vou ter que cumprir, eu preciso conhecer. Tá? Então, saber quais são esses acordos que a humanidade fez lá em 1948, de que certas coisas jamais poderiam acontecer novamente. Tá? E a psicologia coaduna com isso e ela faz esse acordo social. O segundo é que a gente vai trabalhar para promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, né? Então, é compromisso inegociável promover a saúde, né? Promover o bem-estar. Então, o contrário disso é produção de sofrimento. Não dá para corroborar com isso. Eliminando, né? Contribuindo para a eliminação de qualquer forma de violência, negligência, discriminação, exploração, crueldade ou opressão. O terceiro princípio, atuará com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, danou-se quem quer ser isento. Danou-se quem não quer pensar sobre a realidade social e como ela se implica. Danou-se quem não quer conhecer a história, quem não quer encarar a cultura. Não vai rolar. Não vai rolar ser psicólogo, tá? Pode ir já pensando em outra coisa. Porque a gente tem que fazer análise crítica. Análise crítica significa entender por que as coisas funcionam e como elas podem ser modificadas para uma situação que vai causar bem-estar e não sofrimento. Atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, então contribuindo para o desenvolvimento da ciência, né, da psicologia como ciência e profissão. É a nossa obrigação nos atualizar, porque imagina se eu não tivesse me atualizado lá, quando eu aprendi que era doença. Eu nem concordava, achava que não era, mas eu tô aqui me formando e eles estão falando que tem um CID, está classificado. Então a gente tem obrigação. Ah, antes era, mas não é mais. Você tem obrigação de se atualizar. É obrigação nossa a atualização. O quinto, contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, conhecimento das ciências psicológicas e aos serviços e padrões éticos da profissão. Então, além de cumprir, eu tenho que também divulgar e eu tenho que denunciar aquele que não estiver cumprindo, eu tenho essa obrigação. O sexto, zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. Então, se alguém estiver usando a psicologia de forma inadequada ou falando, né, da psicologia de uma forma muito ruim, eu também preciso me posicionar. E o sétimo, mas não menos importante, o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica em demais consonância com os demais princípios desse código de ética. Ou seja, entendeu isso, entendeu tudo. Aí eu posso escolher a linha que eu quiser, eu posso escolher a área que eu quiser, eu posso atender quantas pessoas eu quiser, eu tenho autonomia para várias coisas. Mas isso aqui é o código de conduta, isso aqui é o básico. Aí tem os artigos mais específicos. Fala sobre o sigilo, fala sobre a publicidade, fala sobre produção de documentos. São artigos específicos do Código de Ética que não foram suficientes, sendo só Código de Ética. Obrigou a gente, enquanto sistema conselho, a fazer resoluções específicas. Né? O Código de Ética ele é uma resolução do Conselho Federal, construído coletivamente pela categoria. Ele demorou 6 anos para ser elaborado e aprovado. Né? Foram 2 gestões inteiras. Foi uma discussão muito profunda e o resultado é a Resolução 10 de 2005. Resolução, você bota lá no Google, Resolução CFP 10 de 2005, vai aparecer o Código de Ética Profissional. Ele é uma resolução. Uma resolução, ela é a lei do nosso sistema, é como se fosse uma lei.
né? Uma lei federal, para nós o nome é resolução. É a normativa máxima dentro do nosso sistema. Tá? E uma resolução do federal ela é soberana a qualquer outra resolução abaixo dela, enfim, né? Dentro da estrutura do conselho. É como se ela fosse a lei da psicologia. Ela só não está acima da lei geral nacional. Tá? E aí, então, código de ética, né? Isso daí acho que já falei um pouco, né? Vou passar um pouco mais rápido. Acho que é importante falar da democratização do sistema conselhos. A gente não faz nada da nossa cabeça. A gente cumpre compromissos sociais, né? Compromissos da sociedade e da categoria. Então, a psicologia se organiza. A cada 3 anos, ela realiza congressos nacionais de psicologia, são os CNPs, né? E aí os CNPs, eles têm etapas, né? Eles começam em etapas locais, com os eventos preparatórios, com os pré-congressos regionais, com os congressos regionais que acontecem no âmbito dos conselhos, dos CRs, né? E depois o Congresso Nacional, que vai aí indicar diretrizes para atuação profissional nos próximos 3 anos. Quais são as necessidades? A gente faz um congresso hoje para saber assim, o que está mais precisando na psicologia. Então, quem for ser eleito para os próximos 3 anos, é isso daqui que vocês vão ter que trabalhar nessa diretriz. É isso que a gente precisa enquanto categoria profissional. Qualquer psicólogo pode participar da primeira etapa, que são os eventos preparatórios, né? Qualquer psicólogo, qualquer estudante, qualquer pessoa da sociedade pode participar de um evento preparatório fazendo propostas. Essas propostas, elas são compiladas, vão para os pré-congressos. Os pré-congressos, eles podem ser de psicólogos e estudantes de psicologia, né, que são eleitos delegados, aí já vai reduzindo, né, a quantidade de participações, mas pessoas que se destacam nesses pré-congressos e que você vota naquela pessoa para ela te representar nas outras etapas. A gente vai para os congressos regionais, que os estudantes também têm cadeiras, né? Nos congressos regionais, a gente faz a defesa das propostas que vão servir para o regional e aquelas que a gente vai mandar para o nacional, que dizem respeito à psicologia brasileira, e o Congresso Nacional, ele vai pensar nas diretrizes para a psicologia no Brasil inteiro, tá? Nesse momento, então, que acontece os congressos regionais e os nacionais, são lançadas as chapas que vão concorrer à eleição para os próximos 3 anos. Então, a cada 3 anos tem congresso e tem eleição. Tá? A eleição tem um edital que tem algumas regras de como se compõem chapas, né, requisitos para os psicólogos se inscreverem, e aí o pleito acontece. Cada 3 anos tem votação, e o voto é obrigatório. Quando vocês forem psicólogos e psicólogas registrados, vocês vão ter que votar, é obrigatório. Por isso que é importante conhecer. Hoje a gente tem um índice baixíssimo de pessoas votantes. As pessoas preferem pagar multa, ficar com restrições, do que conhecer as chapas, né, e se implicar politicamente na gestão dos conselhos. Então, isso é muito importante, essa consciência. O que não é diferente também quando a gente vê em termos de nação, né? Mas, enfim, é um fenômeno... Estou no tempo? Tá bom. Empolguei para falar. Então, os congressos, né, eles dão aí as diretrizes, os cadernos também estão disponíveis, né, vão nos nossos sites, CRP São Paulo, CFP, que vocês vão achar bastante coisa. O CRP São Paulo, ele tem as instâncias deliberativas, que é a Assembleia Geral, que todos os psicólogos inscritos participam. Ele tem o plenário, que são os 30 conselheiros eleitos. E ele tem aí a diretoria, que é executiva, que vai cumprir aí aquilo que é deliberado pelas outras instâncias acima, e as comissões gestoras, porque a gente está num estado grande, então a gente tem subsedes, né? E aí as subsedes têm as suas comissões gestoras. A gente tem instâncias de participação,
da categoria, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, a Comissão de Ética, a Comissão de Direitos Humanos, são espaços que qualquer psicólogo pode participar e pode colaborar. E a gente tem as instâncias estruturais, que são aquelas que, para a autarquia funcionar, né, para o plenário funcionar, a gente precisa ter aí a comunicação, a Comissão de Auditoria Interna, o Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas e a Comissão de Licitação. Para além disso, então, rapidamente, para vocês verem como é que São Paulo dividiu o CRP no estado todo, são 11 subsedes, uma aqui na Metropolitana, uma em São José do Rio Preto, outra em Ribeirão Preto, outra em Bauru, Assis, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Campinas, Grande ABC, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, são subsedes mesmo, que vão dando conta ali das cidades do entorno. Aí a gente tem a composição do 17º plenário, vou passar rapidinho, porque eu acho que é importante mostrar para vocês o site, que tem todo o material, todas as resoluções, livros, manuais, tudo isso que a gente falou um pouco e muito mais está lá disponível para download. Baixou, é seu, tá lá. Todo o material orientativo, né? Cadernos, cartilhas, e aí algumas resoluções que são importantes para o exercício profissional, tá? Vou dividir aqui em vou chamar de 3 blocos. São resoluções administrativas, que elas dizem respeito ao funcionamento do CRP. Então, assim, como é que vai ser a inscrição, como é que vai ser registro de pessoa física, de pessoa jurídica, a anuidade vai ser paga são as resoluções administrativas, elas dizem respeito à autarquia. Resoluções do exercício profissional, então, documentos escritos, né? Quais são os documentos que o psicólogo pode emitir? Tá lá, ó, declaração, atestado, relatório, laudo, tá lá especificado o que é cada um, como é que faz cada um, né? O que ele tem que constar, que é para não chegar lá, denunciar e ver que tem erro. Registro documental, como é que eu faço prontuário? O que tem que ter meu prontuário? Quanto tempo eu guardo? Então, essas são do exercício profissional. A avaliação psicológica, né? Os testes psicológicos, tem que ser validado, tem que ser favorável. Como é que eu consulto? Como é que eu sei? E a gente tem também... Ai, que travou. Atendimento online, como é que regulamenta isso, publicidade, sigilo. E a gente tem o 3º bloco de resoluções, que são aquelas de defesa de direito. Lembra, só tá lá no Código de Ética, só em entrar em alguns lugares, não deu conta. Então, precisa fazer um texto específico. É aí que vem. Resolução em relação ao preconceito e discriminação racial. A gente tem as resoluções da sexualidade, né, da diversidade sexual e de gênero, que é a resolução a 01 de 99, 01 de 2018, fala das pessoas de gays e lésbicas, fala das pessoas trans, fala das pessoas bissexuais e não monossexuais, a gente tem de violência de gênero. Então, são resoluções específicas, porque a gente sabe que, com o decorrer dos anos, vai vendo que só o Código de Ética como reflexão não está dando conta, vai lá e faz uma resolução. Tem a da laicidade, que a gente, né, também publicou recentemente. Agora, atuação em comunidades terapêuticas, né? Por que se viola tantos direitos humanos? Por que ela é uma lógica manicomial? A gente vai produzindo documentos que vão orientando a categoria, além do CREPOP, que traz atuação nas políticas públicas. Vai orientando de como ter condutas adequadas e alinhadas com o nosso compromisso social, com o nosso Código de Ética. Acho que, em geral, era isso que eu queria falar, né? Depois a gente disponibiliza também esse material de uma certa maneira. Desculpem se eu falei demais. Isso aqui é a apresentação que a gente faz para todos os novos psicólogos, né? Então já tem aí uma familiaridade com o conteúdo. Estou à disposição. Oi, gente. Vou abrir para perguntas. Sim. Primeiro agradecer, né, Ivani, agradecer muito a Thalita pela apresentação. São muitas informações, eu imagino que vocês tenham muitas dúvidas, então vamos abrir para blocos de 3 perguntas, mas queria só destacar algumas coisas que as duas já foram dizendo. Acho que esse ficou.
algumas coisas que as duas já foram dizendo que me parecem que são muito importantes de vocês saírem entendendo. Então, como é que vai se produzindo a regulamentação do exercício profissional? Então, é uma profissão regulamentada, isso foi posto em lei, isso já foi historicizado para vocês, mas entender de como isso vai se transformando e vai se transformando no diálogo com as sociedades e diferentes atores sociais. Eu acho que isso é fundamental. Então, quando sai uma nova resolução, ou isso que a Ivani estava dizendo, né? Como é que a gente vai entendendo que a psicologia ela tem que responder às demandas da sociedade? Nesse sentido, ela vai se atualizando. E aí, então, destacar também esse caráter do sistema conselhos, que é um caráter orientativo, de produzir, então, balizas para a atuação profissional, não só fiscalizar e punir o psicólogo que pode ter, enfim, cometido alguma infração ao código de ética, mas também orientar esse profissional. E eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem, a gente percebe tendo dentro do conselho, de como há ainda uma imagem do sistema conselhos, do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, como um órgão muito punitivo, assim, né? Só da fiscalização. Então, acho muito importante a gente ir reforçando esse caráter da orientação. Então, assim, pelo pouco que elas falaram, olha o tanto de material que já existe disponibilizado sobre o tema, sobre diversos temas, né? Sobre a atuação em diferentes campos, mesmo as resoluções que vão versando aí, então, sobre a laicidade, sobre preconceito e discriminação racial, sobre diversidade sexual e de gênero, então, que a gente vai entendendo que são as demandas da sociedade. E também, olha, eu tenho uma dúvida, não encontrei um material sobre isso. Ou li a resolução e ainda assim fiquei com uma dúvida. Acho que é importante também frisar que é possível esse diálogo, então, né, buscar o conselho. Estou com uma dúvida, eu posso mandar um e-mail, eu posso ligar, eu posso aparecer no conselho e pedir uma orientação. Acho que isso é muito importante nesse sentido de ir aproximando, então, os profissionais, aproximando a categoria, estudantes também, né, do conselho. Aí nessa nossa organização, então, que temos aqui em São Paulo 11 subsedes, a gente tem a subsede aqui da Metropolitana, da qual no momento estou na coordenação também. E aí a gente tem, por exemplo, espaços em que vocês podem participar, que são os núcleos temáticos, que a gente vai discutir diferentes temáticas do interesse que o pessoal vai sugerindo. Então, Camila quer fazer um núcleo temático sobre diversidade sexual de gênero. Aí temos lá um núcleo temático sobre diversidade sexual de gênero. Obviamente, quem fará coordenação, subcoordenação serão psicólogos regularmente inscritos no CRP, mas é aberto para a participação dos estudantes. Então, eu acho que é legal, assim, que vocês vão conhecendo os caminhos de se aproximar, para que não pareça uma instituição tão distante. Hoje, quanto estudantes, mas também após vocês se formarem, saber que, olha, é possível ter diálogo com o CRP, mesmo que eu não tenha um contato direto com um conselheiro. Então, eu queria só frisar muito esse aspecto, que eu acho super importante. É um desafio, mas estamos trabalhando nisso. E se vocês saírem com um pouco disso daqui hoje, já fico feliz. Mas vamos lá, gente. Então, perguntas, quem quiser fazer para as duas, podem direcionar para uma ou para outra, ou para ambas, enfim. Bem legal, muito legal mesmo, Fernanda. Bem, Bruna, a gente não tem um documento do CREPOP sobre, tem, né? Do CREPOP? É verdade, ela é bem recente. Mas o que eu acho bem legal, né? Nós estamos em São Paulo e às vezes algumas situações de emergência, de desastre acontecem em São Paulo. Acho que a mais recente, assim, foi a chuva na Baixada. As pessoas ficaram desabrigadas e tudo mais. Naquele momento, o CRP São Paulo ele se posiciona de uma forma muito importante, falando das orientações. E aí nós temos um compromisso, por exemplo, o nosso Código de Ética diz que em situações de calamidade nós devemos prestar o nosso serviço de forma voluntária. Acontece que tudo que a gente faz, também diz no nosso Código de Ética, que a gente tem que avaliar se nós temos condição técnica, teórica e pessoal para realizar aquele trabalho. Então, acho que um dos grandes compromissos, os documentos existem, as referências estão lá, os estudos, mas o grande compromisso ético
nesse momento é que a gente não pode sair desesperada, querendo se voluntariar, invadir casa de pessoas ou perspectivas, né? Existe uma organização a respeito de como nós vamos prestar o nosso trabalho de forma voluntária. E um dos princípios dessa organização, dessa diretriz, é que a gente se apresente no serviço que já existe de psicologia, que já está organizado na região. Então, de repente, a prefeitura já tem uma iniciativa, alguma ONG já tem uma iniciativa, e aí lá nós vamos nos colocar à disposição para contribuir com a situação de emergências e desastres. Às vezes, a referência, eu lembrei dela na hora que você falou, que eu peguei, acho que a primeira vez foi ano passado lá em Minas, num seminário do seminário do Crepop. E aí é importante, por exemplo, que nós temos alguns compromissos, nós somos até incentivadas, não somos proibidas de fazer trabalho voluntário nessa situação, mas existe trabalho também remunerado, organizado. Uma das situações mais interessantes que nos ajudou muito a aprender foi, Mariana, o incêndio na Boate Kiss. Naquele momento, as psicólogas do Brasil, elas se dirigiram para o sul do país, foram para Rio Grande do Sul, Santa Maria, prestar atendimento voluntário. Uma das coisas que nós fizemos naquele momento foi auxiliar as famílias no reconhecimento dos corpos. Mas, o que tem de interessante? Depois desse momento inicial, da saída, dessa comoção da profissão para auxiliar com o que estava acontecendo, teve um desenvolvimento de um ambulatório, de um programa lá na região. Então, existe uma equipe de saúde mental que conta com psicólogas e até hoje acompanham, fazem 10 anos que isso aconteceu, eles acompanham o processo de luto dessas famílias. Por que faz tanto tempo e ainda existe acompanhamento psicológico? Porque essas famílias elas não tiveram algo que é importantíssimo para a elaboração do luto, que é acesso à justiça social. Elas não tiveram respostas. Ficou, agora que fez 10 anos, apareceu um monte de documentário, né? Tem gente produzindo, acho que dá para vocês acompanharem, mas o que tem de interessante? De lá para cá a gente aprendeu muito. E uma das coisas que a gente aprendeu estão publicadas, mas acho que é mais importante a gente pensar como que eu olho para o meu conselho, porque ele me orienta, e exatamente nessa situação recente de São Paulo, o CRP 06 publicou sim uma nota orientando a nossa profissão. Então é uma pergunta muito bacana. Onde que você vai encontrar? Você vai encontrar lá no site do CRP, na aba de publicações, a gente tem um menu. O caminho que eu fiz foi Google, coloquei referência técnica, a emergência de desastre já foi a primeira coisa que apareceu, então... Sim, mas acho que é importante a gente pensar que lá dentro do nosso site, a gente tem, dos dois sites, tanto de São Paulo como do Federal, a gente tem menu com algumas abas e algumas delas vão falar sobre as publicações que nós temos. Aí a sua segunda pergunta de discussão secundária, eu vou passar para a Thalita, porque acho super justo, falei sobre um trabalho que foi gerido, assim, organizado, presidencializado por ela, recente, e constelação familiar. Nós ainda não temos uma resolução, nós temos um posicionamento, porque constelação familiar tornou-se uma prática muito disseminada, ela é uma PIX, né? Ela faz parte agora, por exemplo, de estar dentro do atendimento de saúde pública, foi também para o atendimento no âmbito da justiça, mas ela é uma prática que viola direitos. E quando ela viola direitos, quando ela faz uma imposição violenta sobre um formato de família, papéis artificiais, né, atribuídos à mãe, filho, marido e tudo mais, ela desrespeita a nossa profissão. E o que a gente diz ali olha, ela é incompatível. Os consteladores ficaram muito revoltados, assim, tem alguns lugares que eu tenho medo de ir e apanhar de uma consteladora. Estão bem irados. Mas, recentemente, também fizemos conversa, porque nós temos uma resolução que nós estamos implementando, que é um sistema de avaliação de práticas psicológicas chamado Aloysio Brito. Esse sistema será um espaço, porque eu não sei se vocês sabem, os testes de psicologia, para eles serem aprovados e vendidos, eles precisam ser submetidos ao CFP.
E aí a gente tem uma comissão de profissionais que são pesquisadores da área da avaliação psicológica e eles vão verificar se aquele teste tem os requisitos mínimos para ser entendido como um teste. Gente, é uma delícia quando chega nessa hora, porque eu conheço um monte de coisa. Por exemplo, existe teste que eu não sabia, só descobri quando chego no federal, que é só para a área militar, não é para o público geral. Precisa identificar algumas características para um soldado do exército. Então, o dado da pesquisa para fazer aquele teste é dentro desse recorte. Então, é muito sensacional. Ou então, agora, as editoras, como nossa população está vivendo um pouco mais, as editoras estão tentando estender os seus testes, né? Então, um teste que valia até 50 anos. Aí a editora quer agora tem a edição que vale até 70. Mas não fez pesquisa com a população de 50 para 70. Quando submete para a gente reprova. Estou contando disso para entender que eles precisam submeter, se não passar pela aprovação lá do sistema, né, da CCAP, não vai ser comercializado como um teste de psicologia. E aí, agora, nós estamos criando um sistema para avaliação da prática. Então, quando as consteladoras estão dizendo, olha, mas eu faço de um jeito que não viola direitos, né? A minha constelação familiar respeita a pessoa, né? A dignidade humana, não promove sofrimento, tal, não sei o quê. Ok, escrevam então para a gente, fundamentem, digam o que vocês estão falando, que nós vamos avaliar e talvez essa prática possa ser reconhecida. Mas nós estamos nesse lugar. Mas é interessante dizer que o documento que a gente lançou, que foi muito bem aceito pela sociedade, eu fiquei bem feliz, sim, teve 120 mil curtidas na primeira semana, diz de um posicionamento. A gente está falando, a gente não pode proibir, porque ela é aprovada enquanto PIX, mas a gente diz, olha, não é recomendado que vocês façam, porque viola os direitos humanos e a nossa profissão não pode fazer isso. O referencial teórico, ele em si, né, ele é assim como eu posso impedir que um psicólogo atue numa comunidade terapêutica? Não, a gente não tem essa questão de que ele esteja em atuação profissional, mas se aquele lugar tem uma missão, uma filosofia que viola direitos humanos, ele vai infringir o código de ética. Entra na mesma questão, né? O referencial teórico hoje, que embasa a constelação familiar, ele traz processos bastante equivocados, né? De Nossa, travei. Isso. Não vou tentar falar, mas ele traz essa coisa, né, de reviver o processo todo de violência, de culpabilização, de gênero, principalmente, né? E a gente fala de uma psicologia feita no Brasil, de acordo com a nossa realidade, uma realidade latino-americana, uma realidade que foi de uma sociedade de pessoas escravizadas, de uma colonização, de uma elite, que tem uma característica própria. E quando vem esse referencial teórico dizendo que a culpa é nossa, a gente não tem como reconhecer, a gente fala, não, isso não nos pertence, né? Então, acho que vai muito nesse lugar a nota técnica. Com relação a o que você perguntou, né? Não, cada conselho regional ele tem um sequencial. Então, se você está inscrito em São Paulo, você muda para Minas, então São Paulo hoje está com 142 mil inscritos. Minas tem 48 mil. Então, se o seu número em São Paulo é 200 mil, né? Porque é 140, mas por que 141? Tem o pessoal que morreu, tem o pessoal que se desligou, né? Desde o 1. Então, por isso que a conta não bate. Mas você vai tirar em São Paulo, você vai tirar o 200 mil. Garanta aí que quando vocês forem tirar já vai estar em 200 mil. Só que você vai mudar para Minas talvez tenha chegado em 60 mil. Então, o seu número lá em Minas vai ser um outro número, tá? Só que pode acontecer, né, com quem é de São Paulo é mais difícil, porque a gente está lá em cima, mas você está lá na Bahia e você muda para o Rio Grande do Norte, pode ser que pelo tamanho do regional tenha o mesmo número, mas não é que ele vai ser seu. Por isso que tem que identificar de qual regional você é. Sou do 17, sou do 20, sou do 6, tá? Mas toda vez que você for atuar em qualquer lugar do território brasileiro, vocês têm que estar vinculada ao regional daquele território. Pode ser por transferência,
Então, assim, eu morava em São Paulo, eu passei num concurso na Bahia, então eu transfiro. São Paulo manda minha documentação para a Bahia, e aí eu tenho um novo número de registro e pago pago a anuidade da Bahia e me vinculo à Bahia. Não, olha, eu passei num concurso em Minas, mas eu vou continuar morando em São Paulo, porque eu moro na divisa e vou trabalhar nos dois. Aí tem um tipo de inscrição que a gente chama de inscrição secundária, que eu tenho em um, mas eu me filio ao outro e durante um tempo eu não pago anuidade nos dois. Então, assim, tem algumas características e especificidades que talvez agora não seja o momento da gente aprofundar, mas que são informações aí importantes, tá? Mas cada vez que você muda de regional, você tem que se inscrever naquele. E tem aquela situação que eu posso deixar de exercer a psicologia, né? De fato, Do cancelamento. Né? Isso, aí eu não fico mais ativa, peço cancelamento, e quando eu retorno, aí eu posso retornar com o mesmo número, porque aí eu reativo o número que eu tinha da minha primeira inscrição. Só nesse caso que você cancelou, o número é seu. Né? Esse número de São Paulo vai ser sempre seu, mas se você mudar, aí muda o número também, tá? E queria, acho que dar uma contribuição com relação a essa questão da gestão de riscos e emergências e desastres, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente teve recentemente a história do carnaval, né? As chuvas lá da Baixada, do Vale do Paraíba, né? E acho que o caso mais clássico que a gente teve de mobilização, de voluntariado, porque tem uma comoção e a gente se sente convocado numa situação como essa. Foi a pandemia mesmo, o início da pandemia, 2020, foi um furor dessa coisa de psicólogos atendendo online pessoas em isolamento social e tal, e que é nobre. Né? Só que nós, como instituição, a gente defende política pública de Estado. É proibido o voluntariado? Não, não é proibido. Você pode fazer, qualquer psicólogo pode fazer, desde que cumpra como se estivesse ganhando milhões. A responsabilidade e a qualidade é a mesma. Só que a gente luta pela política de Estado. Então, o nosso posicionamento ele vai ser sempre um posicionamento de que o psicólogo não tem que, o Estado tem que dar para a população saúde, e o psicólogo tem que ser concursado, ter condições de trabalho para poder estar nesse lugar. A nossa luta sempre vai ser pela valorização da profissão. É nobre o voluntariado, mas é trabalho. E a gente é classe trabalhadora. A gente precisa do dinheiro para sobreviver. Né? Não dá para colocar a profissão numa situação de nobreza que não é real na nossa sociedade. Que é uma profissão, né? E ela tem um custo e ela é o nosso sustento. Então, isso eu acho que é importante. Podemos fazer? Podemos. Tem lá meu Prolabore, tem lá os meus horários, isso é pessoal. Isso é pessoal, não tem problema nenhum. Mas a gente luta pela profissão e não podemos esquecer disso. Tem que ser política de Estado. Por isso que a Ivani falou, teve a mobilização, montou um centro ali vinculado à prefeitura, bancando, né? Lá no litoral norte, teve um monte de gente, vou atender. A gente deu uma segurada ali, você quer atender? Você se cadastra lá na Secretaria de Saúde, se coloca como voluntário num órgão público. Porque o que acontece muitas vezes é quando tem um fenômeno como esse, muita gente quer. Só que aí as pessoas cansam. A pandemia, o povo com 6 meses começou a abandonar os atendimentos que estava fazendo, né? E aí sobrecarregou os serviços de saúde também com pessoas que estavam em acompanhamento, enfim, né? Esse fenômeno é muito comum. Acontece uma violência na escola, entra alguém, vai todo mundo querer atender na escola. De repente, os professores voltam depois de um mês sem amparo nenhum, porque foi todo mundo embora. Então, tem um cuidado a ser tomado também nesse sentido. Uhum. Não, sim. Uhum. Isso. Eu acho que a nossa grande luta hoje, né, é assim, hoje acontece muito no voluntarismo, mas é uma política de gestão de riscos, de emergências e desastres vinculadas à defesa civil, que tenha psicólogos na defesa civil dos municípios, participando dos planos, plano de mobilidade urbana,
plano diretor, que a gente esteja nesses lugares nesta perspectiva da gestão de riscos, articulando com assistência social, saúde, com educação, de forma territorializada, intersetorial, né? Então, assim, a gente incidido na política pública de mobilidade urbana, de risco, de defesa civil, e não só no voluntarismo, né, fazendo psicoterapia ali para atender situação de emergência. Não, é política de longo prazo. Isso é importante. Tem um detalhe importante que é assim, se a gente começa a oferecer o nosso serviço de forma voluntária, nós não podemos, no decorrer do atendimento, transformar essa pessoa num cliente pago. E isso é diferente, por exemplo, do direito. Direito, numa situação daquela, pode ir se oferecer, se apresentar a seu advogado, se a senhora precisar, trabalho com essa área, tal, me procura, pode captar clientes dentro dessa situação. Nós não podemos. Nosso trabalho se inicia voluntário, precisa ter a mesma qualidade, né, para as pessoas que pagam, e ele tem que se manter, se concluir voluntário. Não podemos transformar em uma pessoa assim que pague. Uma outra coisa é a sensibilização. A psicologia brasileira ela não se sensibiliza com todas as emergências e desastres. Existem situações que acontecem. O mundo está passando por uma agora, né? Os imigrantes que naufragaram, que são a maioria de pessoas negras, e o submarino fazendo turismo com milionários. Onde que, se a gente for olhar quanto que de dinheiro que o mundo está gastando para encontrar essas 5 pessoas, são vidas, são importantes, e quantas vidas, e aí a gente vai falando de centenas, que não estão recebendo o mesmo empenho, e isso é a mesma coisa para a gente. Uma das defesas que eu tentei emplacar em São Paulo, não consegui, mas assim que tiver possibilidade, é dialogar com a Defesa Civil para ter no rol, as emergências, elas são definidas num rol. Existem algumas que são entendidas como causadas pela mão humana, pela ação humana. Lá em Mariana foi ação humana. Para mim, chacina é uma situação de desastre e emergência causada por uma ação humana, para a qual tem que ir a Defesa Civil e todos os profissionais de cuidado em saúde, a psicologia também. Então, Rio de Janeiro, qualquer lugar do país em que 5 adolescentes negros são assassinados com 111 tiros, quando estavam dentro de um carro comemorando o recebimento de um primeiro salário, as mães, nessas mortes, elas desencadeiam muitas outras mortes. As mães elas vão adoecendo, né, por esse tamanho dessa violência do Estado. E nós não nos comovemos, e nem a Defesa Civil ou outras áreas organizadas se comovem quando o crime é a partir da lógica genocida, racista do nosso Estado. Então, acho que é bacana também pensar a seletividade da nossa comoção. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Tá bom, gente. Então, novamente, queria agradecer muito pela presença de vocês, reafirmar que é possível conversar conosco e se aproximar do CRP. Isso é muito importante, guardem com vocês. E espero que a gente se veja muito em breve. Obrigada, gente. Alô? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, 3 mulheres incríveis, representando um órgão tão importante para a nossa profissão, né? Nossa, eu estou muito realizada que essa mesa está acontecendo. Era uma coisa que eu queria muito trazer aqui e vocês estão convidadíssimas para uma segunda, terceira, quarta edição da Semana de Psicologia. Depois que eu me formar, as portas estão abertas para vocês ainda, depois que essa gestão da semana passar. Então, eu queria agradecer muito, muito mesmo. Amanhã tem mais um dia de semana, gente. Vocês são muito bem-vindos. Estaremos esperando vocês com temas muito importantes. E é um agradecimento imenso mesmo. Eu estou muito, muito feliz. Muito obrigada, gente. Obrigada pela organização. Muito bom. Vou fazer uma foto, gente. Que a gente gosta de Claro, também as coisas que a gente faz. eu quero agradecer imensamente ao CRP, especialmente para Maria Glória Calado, a vice-presidenta, que ela, nossa, se mostrou totalmente disponível para a gente. Ao Rogério Nascimento também, que é o secretário, que fez toda a intermediação. Vocês, assim, são muito especiais para a gente. E muito obrigada mesmo.